Paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, que Deus abençoe nesta madrugada, que Deus possa falar conosco nesta madrugada, amém? Vamos falar aqui, irmãos, algo muito importante, né? Com o tema, Fala Deus. Vamos falar aqui sobre Samuel também, é claro, né? Se você tiver sua Bíblia, puder abrir Samuel capítulo 3. Nós vemos aqui, irmãos, como que Deus fala conosco. De que maneira Deus ele fala com a gente? Isso é uma dúvida de muitos corações. Como é que Deus fala comigo? Como é que Deus ele usa alguém para falar conosco? De que maneira? De que forma, né? Vamos aqui aprender dentro da palavra de Deus, porque tem muitas das vezes que nós não entendemos a voz de Deus, não entendemos, não conhecemos a voz de Deus, não compreendemos o que Deus quer falar. E às vezes achamos que Deus não está falando conosco. E há algo muito importante dentro da palavra, né, irmãos, que nós devemos entender. Deus ele fala conosco. Às vezes nós não entendemos, mas Deus fala conosco. Mas antes de nós lermos aqui, né, irmão, Samuel 3, 1 Samuel 3, vamos fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou na Tua presença. Neste momento eu quero te pedir orientação para que aquilo que venha descer sobre o meu coração, vindo do céu, do Teu Espírito Santo, seja pronunciado ao coração do meu irmão, da minha irmã, que estará ouvindo esta mensagem, e que essa mensagem possa entrar neste coração e ter um efeito glorioso de salvação, de libertação, de arrependimento, de transformação de vida e de também, meu Pai, despertamento espiritual na Tua presença. Amém, Jesus. Meus irmãos, vamos ler aqui então, 1 Samuel 3. A gente entender melhor, vamos ler do primeiro versículo até o 13, amém? Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que, naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis não os repreendeu. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, Deus falando com Samuel, ainda jovem. Lembrando aqui que Samuel é o filho da promessa, né? Que a mãe dele, por nome de Ana, né, irmão, não podia ter filhos. Deus fez a graça e essa mulher concebeu um filho através de um grande milagre de Deus. E ela prometeu colocar esse menino, né, lá no templo, juntamente com o sacerdote Eli, para aprender a palavra de Deus. E o filho nasceu, Deus fez o milagre acontecer,
E nós sabemos que Ana então levou o seu filho para ficar morando juntamente com o sacerdote Eli para aprender as coisas de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele era um jovem ainda, né? Ainda um jovem, e Deus começou então a falar com este jovem. Deus começou a falar com ele pela primeira vez. Pela primeira vez, nós vemos aqui que Samuel ouviu a voz de Deus. Só que ele não entendeu a voz de Deus. Ele não entendeu. Deus chamou ele achou que era o sacerdote Eli que estava chamando. Pela primeira vez, então, foi chamado. E ele, então, foi lá perante Eli e falou, mas eis-me aqui, me chamou? Então, nós vemos que Eli, ele falou para Samuel, não te chamei, volta a deitar-te. E nós vemos, então, que pela segunda vez, Deus, então, chamou novamente a Samuel. E, novamente, ele correu para onde? Para Eli. E não entendeu, não compreendeu, né? E ali, irmãos, pela terceira vez, Deus chamou. E ele também não entendeu, não compreendeu. E novamente ele foi até o sacerdote Eli perguntar se ele tinha chamado. Por que tu me chamaste? Então Eli, irmãos, entendeu que era Deus chamando o jovem. E aí Eli então explicou para ele. Quando ele deitasse novamente e ouvisse aquela voz, era para dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se. E novamente lá veio a voz de Deus, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Meus irmãos, às vezes Deus ele fala conosco e nós não entendemos, não é? Samuel, ele não entendeu, não compreendeu, nunca tinha Deus falado com ele ainda, então ele estava realmente imaturo espiritualmente, ainda estava tendo experiência, conhecimento, né, da palavra, da maneira que Deus age, da maneira que Deus iria fazer. Então ele realmente estava meio perdido ali. Então quando ele ouviu a voz, realmente ele achava que era o sacerdote Eli que estava chamando. Mas, irmão, nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus ele fala conosco. E às vezes nós não entendemos. Quantas vezes Deus ele falou com você, minha irmã, em sonho, não é? E você não entendeu e foi perguntar para alguém se era Deus que estava falando. A gente não faz isso? Às vezes Deus fala conosco em sonho, e nós ficamos com dúvida e vamos perguntar para alguém. Aí pela segunda vez nós fazemos de novo. E às vezes, só na terceira vez é que vamos acreditar que era Deus falando conosco. E Deus ele fala, ele usa pessoas para falar com a gente. Deus usa crianças, jovens, homens, mulheres, anciões, idosos. Deus usa qualquer pessoa. Se ninguém quiser falar, Deus usará os animais, usará os pássaros, usará... lembra da jumenta que ele usou para falar com Balaão? Então Deus pode usar qualquer coisa para falar conosco. Uma certa vez o Senhor disse, se nós não falarmos, as pedras clamarão. Então Deus pode usar a natureza, Deus pode usar qualquer coisa para falar conosco. Só que o incrível que pareça é que muitas das vezes nós não entendemos a voz de Deus. Nós não compreendemos a voz de Deus. Deus usa um profeta que você sabe que tem um bom testemunho para falar conosco e nós não acreditamos. E muitas das vezes achamos até que é coisa ruim. Principalmente quando Deus fala conosco em repreensão, repreendendo a gente. A gente acha que não é Deus falando. Peraí, não é Deus que falou comigo não. Mas quando é uma bênção, uma vitória, um milagre, algo material, nós logo ficamos alegres e falamos, Deus falou comigo, Deus falou conosco. Irmãos, nós temos que entender a voz de Deus. Uma das coisas que as pessoas mais precisam é ouvir a voz de Deus. É muito melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do homem ou ouvir a voz dos demônios. É bem melhor ouvir a voz de Deus, com certeza. Na época dos sacerdotes, irmãos, Deus revelava ao seu povo, por meio de líderes, a sua vontade e desejo. Além do sacerdote, existiam também profetas,
que ouviam a voz de Deus e transmitiam aquilo que o Pai lhes revelava. Hoje nós vamos falar, irmãos, com certeza, sobre algo tremendo, que é saber ouvir a voz de Deus. Quando Deus está chamando, nós temos que saber discernir. Quando Deus nos chama, nós estamos entendendo, nós estamos compreendendo a voz de Deus, usando talvez alguém para falar conosco. Aqui, irmãos, em Samuel, nós vemos que Deus falou com a sua própria voz com Samuel. Ele não pediu para ninguém chegar em Samuel e falar alguma coisa. Ele mesmo foi e falou com o jovem Samuel, que ainda não era um sacerdote, mas mais tarde se tornou um grande sacerdote da obra de Deus, que levava os recados de Deus para o povo. Irmãos, quando Deus deixa de falar com o seu povo, em 1 Samuel 3:1, se você analisar, irmãos, vai falar lá sobre isso, Quando Deus deixa de falar com o seu povo. Lá, se você analisar, vai ver que o texto está dizendo que naquela época Deus falava raramente com o seu povo. E as visões eram poucas. Mas por quê eram poucas visões? Porque o pecado dos sacerdotes daquela época, principalmente de Eli e os seus filhos, era grande. Diante dos olhos do Senhor, Eli realmente estava fazendo coisas erradas, não repreendendo os seus próprios filhos, não consertou a sua própria casa. Mas se você analisar lá, irmãos, a palavra de Deus em Isaías 59:2, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, para que possamos ouvir a voz de Deus, precisamos servi-lo de coração. De coração precisamos servir a Deus, para nós ouvir a voz dele. A palavra nos diz que Samuel, mesmo ainda menino, ajudava na adoração ao Senhor. Ele foi consagrado para o serviço do Senhor desde a sua infância. Naquela época, quando os pais desejavam que seus filhos servissem a Deus no templo, eles os consagravam desde a infância para o serviço do Senhor. Para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa servi-lo e dedicar a sua vida inteiramente a Ele. Nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus. Tem que ficar atento, irmãos, para ouvir a voz de Deus, ao chamado de Deus. Samuel, então, foi chamado 3 vezes, somente quando o profeta, o sacerdote Eli, disse para ele que era Deus falando, que ele entendeu. Para vocês perceberem que muitos de nós somos imaturos, ainda não compreendemos, não entendemos, não conhecemos direito as coisas de Deus. E quando Deus nos chama, nós achamos que não é Deus, achamos que é outra pessoa chamando. Quando o Senhor chama Samuel, se você analisar no verso 4 e 6, vemos que ele não conhecia a voz do pai, pensando que era quem? Que era Eli que o chamava. Muitas vezes, irmãos, na caminhada, as pessoas não conseguem discernir a voz de Deus, a voz do seu coração ou a voz dos seus próprios desejos e acabam entrando em problemas muito sérios. Pessoas que de uma hora para outra montam ministérios de louvor ou até mesmo igrejas sem realmente discernirem se aquilo realmente foi Deus, foi a voz de Deus ou do seu próprio coração. Para Deus falar conosco, precisamos conhecer a Deus, igreja. Uma das formas de discernirmos se a voz que ouvimos é de Deus ou de nós mesmos é conhecendo a Ele. Nós sabemos que hoje os homens, pessoas, irmãos, eles fazem coisas às vezes sem a direção de Deus e dizem que foi Deus que falou. Nós temos que tomar muito cuidado e ter discernimento para saber se é Deus falando realmente. Porque também tem a voz, irmãos, que parece que está no nosso pensamento, parece que é coisa do nosso coração mesmo. E não sabemos se é Deus ou se é nós mesmos que estamos imaginando aquilo. Tem que ter discernimento. Para isso, tem que analisar a tua vida. Tem que analisar para saber realmente se o Senhor está falando contigo ou não. Para que você não venha passar uma mensagem que Deus não falou.
Isso é muito perigoso, nós falarmos algo que Deus não mandou. Se nós mandar um recado para alguém, uma profecia que seja, uma revelação do Espírito Santo, uma repreensão, uma exortação, nós devemos estar debaixo da orientação de Deus. Não podemos falar o que Deus não mandou. Se nós falar o que Deus não mandou, aí vamos pagar um preço muito caro. Devemos abrir a boca para falar somente aquilo que Deus falou. Deus mandou, agora eu vou falar. Você tem certeza que foi Deus que falou? Tenho. Então, vai lá e pronuncia o que Deus pediu para você pronunciar. Porque se você abrir a tua boca e falar o que Deus não mandou, com certeza vai pagar um preço muito caro. E é claro que ninguém quer pagar preço, né, irmãos? Por causa disso. Por isso, então, vamos buscar discernimento, entendimento, conhecimento de Deus, para que o inimigo não venha nos enganar, para que a nossa mente não venha nos enganar, para que o nosso subconsciente não venha nos enganar, para que os nossos pensamentos, a nossa imaginação não venha nos enganar. Nós temos que conhecer a voz de Deus, temos que entender, compreender. Porque senão, irmãos, vamos fazer coisas que Deus não disse e com certeza, irmãos, a consequência vai vir muito sério. Porque eu não posso jamais abrir a minha boca e falar algo que Deus não mandou. Porque eu posso estar se colocando agora como se fosse um falso profeta. Porque o profeta de Deus, ele só fala o que Deus manda. Mas o falso profeta, ele faz coisas do seu próprio coração, da sua maneira, e ele diz que foi Deus que mandou falar. Então tem que conhecer a Deus, igreja. Temos que realmente ficar atentos ao chamado de Deus, conhecendo a Deus. Dessa maneira Deus vai falar conosco e vai nos dar discernimento, se nós buscarmos esse discernimento. Porque eu sei que muitas pessoas que buscam, clamam, se humilham perante o Senhor pedindo o dom de discernimento. Isso é muito bom, porque este dom realmente ele vai discernir ao nosso coração se é a voz de Deus ou se não é. Porque muitas das vezes nós falamos aquilo que Deus não manda e por isso que em muitos casos nós sofremos consequências e não sabemos o porquê. É porque estamos falando o que Deus não mandou. Mas quando nós falamos o que Deus manda, pode ter certeza, irmãos, que aquela palavra que sai da boca de um homem de Deus, ela não voltará vazia. Mas com certeza ela vai cumprir tudo o que lhe apraz. Porque o que Deus fala, ele vai cumprir. Para saber se foi Deus que falou ou não, vai se cumprir a profecia, vai se cumprir a revelação, vai se cumprir a palavra de Deus. Se não foi Deus que falou, não vai se cumprir. Amém? É dessa maneira. E na nossa vida, quando Deus fala em nossa mente, em nosso coração, ou até mesmo no nosso ouvido, nós devemos discernir se é Deus ou não falando. Assim como nós vemos aqui o profeta, Samuel realmente não discernindo se era Deus falando ou não, achando que era o sacerdote Eli que estava falando com ele. E nós vemos que Deus falou com Samuel sobre um julgamento sobre a casa de Eli, porque os filhos de Eli estavam em imenso pecado e Eli não repreendia os seus filhos, deixava eles da maneira que estavam. Então Deus falou com Samuel para que realmente essa profecia que Deus tinha já falado iria se cumprir, e realmente se cumpriu. Mais tarde aconteceu algo terrível no meio da família do sacerdote Eli, e Deus realmente cumpriu a sua palavra. Irmãos, nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, meu amado e minha amada, os nossos dons e talentos não são nada diante do Pai, se não os conhecermos. E o conhecimento de Deus vem por meio da busca à sua presença diariamente. Todo dia tem que buscar a Deus. Se você analisar no livro de Jó, capítulo 42, no versos 5 e 6, nos traz uma verdade impressionante. Primeira verdade: Jó, mesmo sendo considerado o homem mais fiel a Deus naquela época, ter toda a riqueza e perdendo tudo, inclusive a saúde, no final do seu livro diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Segunda verdade: após entendermos que conhecemos o Senhor, nos sentimos envergonhados de nós mesmos e nos arrependemos de nossos atos. Portanto, meus amados, saiba que a música não impressiona o seu Deus. Os seus atos
não o alegram, mas saiba o que o alegra? Um coração quebrantado e contrito, como diz em Salmo 51, verso 17. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia o que era isso, sabia o que significava se arrepender diante do Pai. Era um homem ensinável, ou seja, ele deixava Deus ensiná-lo. Hoje está difícil encontrar pessoas que queiram estar com o coração aberto para aprender. Hoje as pessoas se batizam, já acha que é pregador, já acha que é professor, já acha que é um profeta, um sacerdote. Mas na verdade Davi, irmão, tinha um coração, era um homem ensinável, ou seja, Deus ensinava ele. Precisamos, irmão, de ministros ensináveis nesta geração. Que o Senhor nos molde para que cheguemos a sermos quebrados e moídos por Ele, ouvindo a voz de Deus. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que Deus tem falado contigo? Será que você tem sabido discernir se é Deus falando ou se é o diabo, ou se é a nossa própria mente, nossos próprios pensamentos? Será que você sabe discernir se é Deus falando contigo? Irmãos, nós temos que buscar discernimento de tudo. Temos que provar se o Espírito é de Deus ou não. Amém? Para que não venhamos ser enganados. Porque há muitos falsos profetas, há muitos demônios que lançam setas na mente do povo de Deus, dos homens, das mulheres de Deus, para poder enganar. E muitas das vezes nós caímos nesse laço e não sabemos discernir, mas mais tarde nós vamos saber que não foi Deus que falou. E aí, irmãos, pode ser tarde demais. Irmãos, um exemplo grande aqui que eu quero dar para os irmãos é sobre a história de um homem, um rapaz. Um rapaz pediu a Jesus um emprego e uma mulher que o amasse muito. Olha o desejo deste homem. Pediu um emprego e pediu para Jesus isso, um emprego e uma esposa que o amasse muito. No dia seguinte, ele abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Ele foi, viu a fila muito grande e disse: eles são melhores do que eu, e foi embora. No caminho, um garoto lhe deu uma rosa. No ônibus, ele chateado, joga a rosa fora, Uma garota lhe deu uma rosa. No ônibus, ele chateado, joga a rosa fora. E ao chegar em casa, briga com Jesus. E fala assim para Jesus: mas é assim que me tratas, Senhor? É assim que me amas? E vai dormir em sonho. Jesus fala com ele. E Jesus disse assim para ele: o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes mesmo de lutar. Aquela rosa foi eu que te dei, inspirei aquela criança a lhe dar. O amor da sua vida estava sentado ao seu lado. Em vez de você dar a rosa a ela, jogou fora. Você entendeu, irmãos, como Jesus age na sua vida, na nossa vida? Ele abre as portas, te mostra o caminho, mas a nossa fé é tão pouca que desistimos no primeiro obstáculo. Não desista, confie que Jesus pode agir na sua vida. Os obstáculos existem para ver até onde vai a nossa fé. Irmão, Deus ele falou com esse rapaz, Deus ele falou com este jovem, preparou para ele uma rosa para dar para a moça que estava do seu lado, mas ele não entendeu, igreja, não entendeu. Deus abriu a porta de emprego para ele, ele chegou lá, tinha uma fila muito grande e foi embora. Nós perdemos vitórias por não compreender a voz de Deus, por não entender. Muitas das vezes Deus fala para nós: olha, vai na casa do vizinho lá e leva uma palavra para ele, porque ele está passando uma grande prova. E nós fazemos o quê? Não levamos a palavra e daqui a pouco sabemos a notícia: o vizinho ele se enforcou, o vizinho se suicidou. Mas por quê? Porque nós não levamos a palavra para aquele coração. Igreja, nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, igreja, nós não vamos saber discernir a voz de Deus falando conosco para evangelizar, para pregar a palavra, para falar do amor de Deus. Primeira coisa, se você abrir a Bíblia, irmão, já fala para nós lá sobre pregação da palavra. Deus ele chamou os crentes para pregar o evangelho. Na palavra já está falando muita coisa. Deus fala conosco através da Bíblia. Tem pessoas, irmãos, que falam assim: mas Deus não fala comigo. Nossa, já faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Já faz tempo que não tem uma revelação na minha vida, não tem uma profecia na minha vida. Deus não usa alguém, um vaso, para falar comigo. Já faz tanto tempo. Mas pensa comigo, minha irmã.
Se você abrir a tua Bíblia, irmão, Deus fala com você. A Bíblia é a boca de Deus. Mas Deus não fala comigo já faz tempo. É porque você faz tempo que não lê a Bíblia. Porque aquele que lê a Bíblia, Deus fala com ele. Deus fala ao nosso coração através da palavra. Deus fala conosco através da mensagem. Através do Espírito Santo de Deus, fazendo nós, irmãos, ali ser tocados, influenciados, a abrir a Bíblia. E ali, irmãos, cada palavra da Bíblia é uma palavra de Deus para o nosso coração. Se você diz que Deus não fala contigo, é porque faz muito tempo que você não abre a Bíblia para ler, porque cada palavra é inspirada pelo Espírito Santo e com certeza Deus fala em nosso coração. Deus tem falado contigo, minha irmã, quando você abre a Bíblia? Lembra quando você fala assim, vou abrir a Bíblia agora, e onde cair, onde o meu dedo ficar, é Deus falando comigo. E você vai lá, abre a Bíblia, coloca o dedo em cima e Deus fala sobre repreensão. Peraí, não foi Deus que falou, não. Aí quando é benção, foi Deus que falou. Opa, que maravilha. Aí você até conta para os amigos, né? Olha, eu pedi a Deus uma resposta e Deus deu a vitória. Mas na verdade, Deus falou com você através de uma repreensão e você queria só bênção. Deus, ele fala conosco de várias maneiras, de vários mas nós não estamos entendendo, não estamos compreendendo, não estamos enxergando, não estamos contemplando a maneira que Deus fala conosco. Deus, ele tem falado contigo, minha irmã, e você não está entendendo. Deus fala em sonho. Sim, Deus fala em sonho com a gente, revela algo para nós. Deus, ele repreende nós em sonho, falando conosco de alguma forma. Deus usa homens para falar com a gente também, usa até criança. Deus usa pessoas para falar conosco. E muitas das vezes nós não entendemos. Nós só entendemos a voz de Deus quando é vitória, quando é coisa boa, quando é bênção. Mas quando é repreensão, quando Deus fala assim, larga tal pecado, nós falamos assim, não é Deus que está falando comigo, não. Não é isso que Deus... Não é isso. E começa então, irmãos, a dizer que não foi Deus. Mas quando é bênção, um exemplo, é uma casa própria que eu vou te dar, meu filho. É um carro, vou te dar um emprego melhor. Eu vou te dar uma poupança gorda no banco. Aí nós falamos, Deus falou comigo e fica todo alegre, até um glória a Deus bem alto, não é? Mas quando Deus fala assim, larga o adultério, larga a vaidade, larga o pecado, nós falamos, não foi Deus que falou, não, peraí. Não, Deus não fala dessa forma, não. E nós não entendemos, igreja, e queremos que Deus fale somente aquilo que nós queremos ouvir. Muitas das vezes é isso que está acontecendo. As pessoas, elas não compreendem a voz de Deus porque elas querem somente ouvir o que eles querem. Eles querem que Deus fale com eles somente o que eles querem. Eles não querem que Deus repreenda, que Deus exorte, que Deus puxe a orelha. Eles querem ouvir somente coisas boas, maravilhosas, coisas que alegram o coração, não repreensão. Mas Deus fala através da repreensão, Deus fala através da exortação, e nós devemos compreender e aceitar quando Deus falar. Se Deus tem falado contigo, minha irmã, pode ter certeza, Ele está falando com você, não é somente benção não, viu? Está dizendo para consertar, porque todo dia eu preciso me consertar. Todo dia eu preciso analisar a minha vida, fazer uma autoanálise nos meus pensamentos, no meu coração, na minha maneira de andar, de vestir, de pensar, de falar, de enxergar, de ouvir. Todo dia eu tenho que fazer uma análise nessa parte para saber realmente, irmãos, se eu estou de bem com Deus ou não. Porque está dizendo que para Deus falar conosco, devemos, irmãos, realmente buscar de Deus essa grande vitória, esse grande milagre. Porque Deus, ele tem falado conosco todos os dias, tem usado várias pessoas, mas nós não estamos entendendo e estamos falhando, achando que ninguém fala conosco mais. Deus não fala comigo, Deus não fala mais, não usa mais ninguém para falar comigo, e nós não compreendemos, e muitas das vezes estamos fracassando espiritualmente por não compreender, por não entender a voz de Deus. Você compreende a voz de Deus, irmão? Você tem entendido a voz de Deus? Deus tem falado contigo. Você tem entendido? Você tem compreendido a voz de Deus? Você abre a Bíblia, você vai ver Apocalipse falando profundamente aos nossos corações sobre o final dos tempos. Só que nós não queremos Apocalipse. Nós queremos só ler o livro de Salmo. Só que em Salmo também tem repreensão. Não, eu quero ler então Cantares de Salomão. Eu quero ler somente Jeremias. Irmão, toda a parte da Bíblia vai ter alguma parte de repreensão também. Deus, ele fala conosco de vários jeitos.
nós devemos receber a palavra de Deus, que seja bênção ou seja repreensão, devemos receber a palavra no nosso coração. Se Deus está usando o teu pastor para te repreender, aceite a repreensão. Não fique achando que é perseguição. Muitos pensam isso, né? Mas quando o profeta leva a bênção para você, de uma bênção material, aí não é perseguição, né? Então, irmãos, vamos entender a voz de Deus. Samuel, então, não estava entendendo quando Deus falou com ele, não compreendeu. Mas Eli, então, percebeu que era Deus chamando o jovem. E quando, então, ele novamente chamou, Samuel levantou rapidamente e disse que ali estava ele. Eis-me aqui. Irmãos, será que nós estamos entendendo o que Deus quer conosco? Irmão, nós vivemos em dias onde as pessoas têm profetizado aquilo que Deus nem sequer tem falado. Muitas vezes tem trazido apenas revelações de prosperidade, riquezas, bênçãos materiais, sendo que a maioria dos textos onde Deus fala com o seu povo são com o objetivo de conserto, restauração e arrependimento. Mas nós queremos só a bênção, só vitória. Só vitória, né, irmão? Porque eu quero repreensão, eu quero bênção, porque eu quero conserto, eu quero vitória. Mas é bom nós recebermos a palavra da vitória, a palavra da cura divina, a palavra da porta aberta, mas também receber a palavra da repreensão, da exortação e do conserto. Quem está entendendo, pode dar um glória a Deus aí. Será que você está preparado para falar que nem Samuel disse? Fala, pois o teu servo ouve. Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Nós sabemos, igreja, que existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Quando ouvimos, obedecemos ao chamado. Aquele que ouve é comparado às ovelhas. Uma vez ouvimos uma palavra em uma pregação que recebemos, que falava sobre os bois e os levitas, e que Deus desejava que os bois continuassem para que fossem tratados. Irmãos, o Senhor tem nos chamado a ouvir a sua voz, seja em casa, no trabalho, no ônibus ou em qualquer lugar. Mas para ouvi-lo, não devemos endurecer o nosso coração, mas devemos abrir o nosso coração. Outra coisa interessante que precisamos compreender é que nem sempre o que Deus nos fala é o que nós gostamos de ouvir. Não é verdade? Nem sempre. Às vezes nós não queremos ouvir o que Deus quer falar. Queremos somente ouvir as coisas belas, as coisas boas, né, irmão? Somente isso. Como é que você tem feito, irmão? Como é que você tem feito, minha irmã? Você tem ouvido a voz de Deus e tem feito conforme Ele tem te falado? Ou será que você ouve a voz de Deus e entra num ouvido e sai no outro? Quantos irmãos vai na igreja para dormir, não é? Quantos vai na igreja lá para poder prestar atenção, não no culto, não na pregação, mas prestar atenção nas irmãs, nos irmãos, reparar a roupa, reparar o cabelo, reparar se está com o sapato tal, se está bem vestido, se está mal vestido. E esquecemos de ouvir a voz de Deus através da mensagem que sai do altar. Quantas vezes nós vamos na igreja e a cada 5 minutos levantamos para poder tomar água ou para ir no banheiro? Quantas vezes estamos dentro da igreja, irmãos, e Deus usando o profeta no altar para falar conosco? Nós estamos conversando no banco e muitas das vezes até olhando para o celular as mensagens. Tem pessoas que desprezam a voz de Deus. Tem pessoas que desprezam a presença de Deus e depois quer vitória. Quantos vão na igreja? Só presta atenção na hora da revelação do Espírito Santo. Na hora da oração, ele não quer orar. Na hora de ouvir a palavra, a mensagem, não quer ouvir. Mas quando é a revelação do Espírito Santo, todo mundo acorda, todo mundo fica em silêncio, ninguém levanta mais, não é? Mas a maior revelação é a palavra de Deus. Deus usa profetas para trazer as mensagens, com certeza. Mas quando você estiver novamente dentro da igreja
juntamente unido com o seu irmão do teu lado ali, glorificando, exaltando ao Senhor, dê valor à mensagem de Deus que sai da boca de quem está no altar. Seja uma criança ou seja um jovem, seja uma pessoa gaga que seja uma pessoa que nem fala direito. Mas se é Deus usando, vamos ouvir a voz de Deus. Quem sabe não é por isso que Deus está provando os crentes. Porque muitos vão na igreja para brincar de ser crente. Vão para conversar. Eles marcam encontro na igreja. Não é? Marcam encontro. Os casaizinhos, né? Marca um encontro pelo WhatsApp, vamos se encontrar lá na igreja. Chega na igreja, nem fica lá dentro, fica lá fora conversando. Os que estão lá dentro não prestam atenção no altar, no que está falando o Espírito Santo conosco. E fica então no banco de qualquer maneira, de qualquer jeito, não está nem aí. Será que não é por isso que Deus está realmente irado com as igrejas também? Por isso que as igrejas estão fechadas? Será que não é por isso que nós devemos analisar e nos consertar quando nós estivermos novamente dentro da igreja? Para que nós possamos realmente ouvir a voz de Deus, prestar atenção na voz de Deus, respeitar a voz de Deus. Quantas pessoas desprezando a voz de Deus e Deus está irado. Essa pode ser a resposta, porque a porta das igrejas estão fechada. Está faltando reverência dentro da casa do Senhor. Está faltando respeito dentro da casa do Senhor. Está faltando as pessoas darem crédito à palavra de Deus que sai do altar. Seja repreensão, seja bênção. Nós devemos ouvir. Às vezes nós desprezamos o pregador só porque ele é da mesma congregação, está ali todo dia conosco. Ele sobe no altar, nós desprezamos ele. Fingimos que não estamos nem ouvindo. Até dormimos na igreja para não ouvir aquela mensagem. A ira de Deus está sobre as igrejas também. Sobre o povo de Deus. O povo de Deus tem que se consertar nessa parte. Porque estão desprezando a palavra de Deus. Estão desprezando a voz do Espírito Santo que ecoa dentro da igreja, saindo do altar. Deus usando um pregador. Nós estamos pisando no favo de mel que Deus tem dado para nós aqui no Brasil. Porque aqui nós temos um favo de mel. Tem pessoas pisando no favo de mel. Estão enjoados da comida que sai do altar. Estão pisando agora, estão enjoados, estão vomitando a palavra de Deus. Agora descobrimos o porquê as igrejas estão fechadas. Nem eu sabia, mas Deus revela todas as coisas através de nós meditar na sua palavra. Você percebeu porque está fechada essa igreja? Nós devemos analisar a partir de agora, para que as igrejas abram novamente, nós falar assim, eu me perdoo, porque realmente eu não valorizei quando estava dentro da igreja. Quantas vezes estava dentro da igreja, na hora da palavra eu saía para fora. Quantas vezes estava dentro da igreja, alguém me chamava e eu ia embora. Quantas vezes dentro da igreja eu estava ali, na hora da mensagem, com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus. Do nada, eu saí da igreja porque estava chato o culto. Não gostei deste culto, não gostei deste pregador, não gostei dessa pregadora, não gostei deste obreiro, não gostei dessa irmã, porque essa irmã, não gosto, não vou com a cara dela, eu vou embora. E não ficou lá para ouvir a voz de Deus. Está aí a resposta, porque as igrejas estão fechadas. Deus revelando dentro da sua palavra. Meu Deus, que coisa tremenda. Isso nem eu imaginava. Mas Deus está falando em meu coração, que é isso. Porque o que está acontecendo hoje era para ter fechado talvez aí os comércios, para ter fechado várias coisas, mas a igreja era para estar aberta, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho. Porque a Bíblia relata para nós que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E diz mais ainda, as portas do inferno não prevalecerão contra essa porta aberta que Deus abriu. Mas por que está fechado então? É isso, igreja. Nós não estamos valorizando a voz do Espírito Santo quando estamos na presença de Deus. Estamos pagando um preço muito caro agora. Estamos pagando um preço. Queremos estar lá agora e não podemos. Quantos agora estão passando em frente à igreja e falando que saudade de ouvir a palavra de Deus sentado na igreja com meus irmãos. Que saudade de estar na igreja agora louvando ao Senhor. Ai, que saudade de dar uma glória a Deus, louvar, exaltar, abraçar os meus irmãos na congregação.
Tem vários irmãos assim, uma saudade imensa de estar dentro da igreja. E às vezes você não imaginou o porquê que está fechada. Estamos pagando um preço, uma consequência. Porque quando estava aberta a igreja, nós desprezamos estar na presença de Deus. Quantos irmãos que somem da igreja, fica um mês sem ir na igreja? Um mês sem ouvir a palavra pregada no altar. Quantos irmãos fica um ano sem ir na igreja? Um ano sem ouvir a mensagem pregada no altar? Oh, meus irmãos, nós estamos desprezando a palavra de Deus, estamos desprezando a voz do Espírito Santo. A Bíblia relata para nós: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos desprezando a voz de Deus, não estamos entendendo, compreendendo. Ele quer falar, Ele tem falado, e nós estamos pisando nessa palavra. Mas ainda dá tempo de nós consertar. Vamos pedir misericórdia para Deus, agora na oração. Vamos orar, pedindo misericórdia, pedindo perdão por nós estar desprezando a presença de Deus, por nós desprezar dentro da igreja, nós fazer do nosso jeito, querer da nossa maneira e esquecer a vontade de Deus dentro da igreja. Mas agora vamos orar, nos consertando, e através disso eu creio, nós vamos levar isso adiante, amém? Vamos levar adiante o que Deus falou conosco aqui. Exatamente, o que Deus falou comigo, falou com você, falou conosco nesta madrugada, nós vamos levar adiante. Mas por quê? Para que as pessoas saibam o porquê que as igrejas estão fechadas. Não é somente a Deus e Amor, não é somente uma ou outra em ministério, é quase todos estão fechados. Alguns outros estão fazendo culto às escondidas, com medo de passar um fiscal. Algumas igrejas estão abertas, mas não pode entrar um monte de gente em algumas cidades, né, irmãos? Mas estava fechada esses dias para trás também. Mas agora, você percebeu dentro da igreja o que está acontecendo na igreja, irmãos? Você percebeu, irmão? As igrejas que estão abertas tem que ficar alguns metros um longe do outro, não tem mais como conversar. E agora? Como é que vai desprezar a palavra? Olha o que Deus fez. Você percebeu o que Deus fez, igreja? Distanciou os irmãos dentro da igreja, colocou um sentado neste banco e daqui uns 2, 3 metros para frente outro irmão. E outro lá adiante, outro lá. Não tem como conversar mais, porque fica um longe do outro. Agora não tem como não ouvir a voz de Deus, porque se o irmão estiver sentado do seu lado, você conversa com ele. E não presta atenção na palavra de Deus. Agora a igreja está um banco, cada banco uma pessoa somente. Aí pula 2, 3 bancos, outra pessoa lá. E assim por diante. Um longe do outro. Antes ficava um lado do outro conversando, agora está um longe do outro. Deus fez, ouçam a sua palavra. Distanciou o povo dentro da igreja, um sentado longe do outro, para ouvir a voz de Deus. Meu Pai, que revelação profunda da tua palavra. Oh, glória. Irmãos, não estava pensando nisso, nem imaginando isso. É Deus que está falando. Glória a Deus. Vamos orar. A oração do conserto. Amém? A oração para Deus nos consertar, para nós ouvir a voz de Deus. Amém? Oremos ao Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Santo, santo, santo Deus de Israel. Oh, meu Deus, o Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor é forte e verdadeiro. O Senhor é poderoso e eterno. Ah, meu Deus, aqui estamos te pedindo misericórdia, papai. Perdão, Senhor. Nos perdoa, meu Pai,
por estar desprezando a sua palavra, por estar desprezando a voz do Espírito Santo que tem ecoado, que tem realmente falado conosco, que nós estamos fechando nossos ouvidos para não ouvir. Ah, Senhor amado, quantas vezes nós desprezamos ao Senhor, quantas vezes dentro da igreja nós não ficamos atentos para ouvir a Tua voz. E muitas das vezes ficamos conversando, muitas das vezes até mesmo jogando no celular dentro da igreja, ou até mesmo entrando na rede social, meu Pai, e não prestava atenção no que o Senhor falava no altar. Nós estávamos cheios da palavra, estávamos vomitando a Sua palavra. Ah, Deus, mas agora eu te peço misericórdia, meu Pai. Tende compaixão. Tende compaixão, meu Deus. Aleluias. Oh, meu Deus. O Senhor é bom, a Tua misericórdia é infinita, o Teu amor é sobrenatural. Nós tínhamos oportunidade de estar todo dia na congregação, louvando, exaltando e glorificando, mas nós não ia, Senhor. Nós ia somente talvez uma vez por semana, ou talvez uma vez por mês. E agora queremos estar lá todo dia, não podemos, meu Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos pecadores, erramos, falhamos, meu Pai. Mas eu te peço agora, perdoa os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, todas as coisas. Nos ensina a ouvir a Tua voz, Senhor, a meditar na Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Nós possamos abrir a Bíblia, Senhor, e entender a Tua palavra, entender os Teus mandamentos, porque nós falhamos, nós pecamos, nós erramos e agora estamos pagando um preço muito caro. Oh, aleluias! Louvado seja Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Teu nome, meu Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. Oh, meu Pai. Ah, Senhor, como nós queríamos estar agora unidos com nossos irmãos, ouvindo a Sua palavra, dentro da congregação, unidos ali, todos glorificando o Teu nome. Mas agora vai ser diferente, papai. Agora queremos fazer direito, queremos entrar e reverenciar ao Senhor, meu Deus. Que possamos se assentar ali e ouvir a Tua palavra. Não deixa nós ficarmos na igreja de qualquer maneira, se levantando, atrapalhando o culto. Não deixa nós conversar na igreja, Senhor. Ah, meu Deus, é por isso que as igrejas estão fechadas. Porque muitos desprezavam a Sua palavra. Muitos desprezavam dentro da igreja a voz do Teu Espírito que falava conosco e não davam atenção à Tua voz. Agora estão fechadas as igrejas. A culpa é de quem? A culpa é nossa, Senhor. Foi nós, meu Pai, que ocasionamos tudo isso. Mas agora te pedimos perdão, misericórdia e compaixão. Meu Deus, dá a vitória para o Teu povo. Venha fazer o grande milagre, meu Deus, para que as igrejas possam se abrir, para o Seu nome ser glorificado, para que o povo possa se adentrar e ouvir a voz do Teu Espírito Santo falando profundamente. Venha usar os profetas, venha usar os Teus servos, venha usar os irmãos, venha usar as crianças, os jovens, venha usar o Teu povo, venha derramar poder, autoridade, meu Deus. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Venha abençoar nossa irmã Maria Eduarda Mariano. Toca na sua filha, meu Pai, com a presença do Teu Espírito Santo e venha falar com ela também. Venha falar, meu Pai, com a nossa irmã Núbia Carla, Senhor. Oh, aleluia, meu Pai. Venha falar com a nossa irmã Sandra Borg, meu Deus. Venha falar, meu Pai, com a nossa irmã Bia Alves, Senhor amado. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o Deus de Israel. Venha falar com a nossa irmã Maura Lima, meu Pai. Fala com ela, meu Pai, no profundo, meu Deus. Venha falar profundamente
glória, glória, glória a Deus. Com a nossa irmã Jacira Santos, meu Pai. Fala, Deus, com a nossa irmã Bia Alves, cada dia mais, através da Bíblia Sagrada. Venha falar profundamente no coração, meu Pai, de cada irmão que tem orado e clamado, buscado ao Senhor pelas madrugadas. Fala, Deus, fala profundamente, meu Deus, porque muitas pessoas talvez não estão mais ouvindo a tua voz, não estão mais ouvindo a sua palavra. Venha falar com a nossa irmã Sônia Santos, meu Pai. Fala com a sua filha, fala com ela profundamente, Senhor amado, porque nós vemos, meu Pai, que a Bíblia Sagrada nos fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E fala mais ainda, meu Deus querido, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Eu fico perguntando, papai, por que está fechada a casa do Senhor? Ah, Senhor, a resposta foi dada nessa mensagem desta madrugada, aleluia. É porque muitos, meu Pai, quando entram na igreja, não dão reverência ao Senhor, e agora estão pagando o preço, meu Pai. Ah, Senhor amado, nos ensina a ser fiel, nos ensina a ser humilde, nos ensina, meu Pai, a ser temente, sincero, nos ensina, meu Deus, a receber a Tua palavra e guardar em nosso coração, nos ensina, meu Pai, todas as coisas. Venha falar profundamente com cada irmão, meu Pai, que ouviu a Tua palavra nesta madrugada. Oh, glória, fala, meu Pai, com a nossa irmã Mercedes Nascimento. Venha falar, meu Deus querido, com a nossa irmã Eli Silva, papai. Venha falar cada dia mais, Senhor amado, dai a grande vitória, o grande livramento para cada irmão. Venha falar com o nosso irmão Fábio Igor também. Fala com ele, papai. Mostra para cada irmão o que é necessário para te agradar, o que é necessário, meu Deus, para nós estarmos de pé no teu caminho. Venha confirmar o amor em cada coração, porque o que está faltando realmente é o amor, meu Pai, o amor ao Senhor sobre todas as coisas. Como nós temos o Senhor como prioridade, meu Deus, nada pode impedir a nossa adoração, mas quando nós perdemos, meu Pai, a prioridade que é o Senhor, meu Deus, nós começamos a fazer tudo relaxadamente, de qualquer maneira, porque perdemos o foco da salvação, perdemos, meu Pai, o foco que é Jesus Cristo. Mas fica conosco nesta madrugada, venha falar conosco a cada dia, a cada momento. Fala conosco, meu Pai, em sonho, fala conosco a toda hora, a todo momento, revela coisas profundas e maravilhosas. Obrigado, papai, dá a vitória para nós. Fica conosco, meu Pai, nesta noite, nesta madrugada, livra-nos de todo mal, vem nos guardar, vem nos proteger, venha salvar os meus irmãos e as suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Meus irmãos, como é belo, né? O Senhor falando conosco. O Senhor falou conosco, igreja, profundamente, repetindo aqui. Às vezes a nossa pergunta é uma só: por que as igrejas estão fechadas? Ah, sim, tem um vírus aí, tem que fechar as igrejas, porque tem um vírus, não é? Tem que fechar, porque se alguém pegar, pode passar para o outro, e o outro também pode pegar. Claro que sim, né, irmãos? Nós sabemos disso. Mas se a igreja está fechada, foi a permissão de Deus. Não foi o homem que fechou a igreja, as portas das igrejas. Lembrando que a igreja principal somos nós. Lá é o lugar de nós se reunirmos para adorarmos a Deus. Mas a igreja somos nós, é claro. Glória a Deus. Mas Deus permitiu as igrejas fecharem a nos ensinar uma grande lição. Quando nós estávamos lá, realmente estávamos fazendo tudo relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não estava nem aí. Desprezando dentro da igreja as coisas de Deus. E agora? Então Deus, Ele quer conserto, para quando nós estivermos novamente lá dentro, nós venha valorizar. Amém? Que Deus possa abençoar cada irmão, que Deus possa guardar
os amados, os queridos, a todos, que Deus possa preservar a nossa fé, preservar a nossa vida espiritual, nos guardando, nos livrando, nos guiando e nos restaurando. E guarde a revelação desta palavra. Não despreze a palavra de Deus, não despreze a voz do Espírito Santo, não feche o teu ouvido para não ouvir a voz de Deus. Abra o teu ouvido e deixa a palavra penetrar no teu coração, para que haja uma grande mudança e um grande milagre na nossa vida, nos nossos corações, amém? Que Deus possa cada dia mais falar em nossos corações. Até a próxima madrugada, onde estaremos orando, clamando, buscando a presença do Senhor, amém? Fiquem com Deus, durmam em paz, que possa ser mais um dia de vitórias, de milagres, claro, de provas também, que estamos passando grandes provas, mas com certeza só receberemos a vitória depois da provação. Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.